lá no capítulo 5, libertação sendo pregada no livro de Jó, hein? Que bênção, hein? Livro de Jó, irmãos, capítulo 5. Se encontrar, digam amém. Jó, Velho Testamento, próximo ali de Salmos, você encontra esse livro. Glórias a Deus. Capítulo 5. Amém? Versículo 17 diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Diga amém? Vamos ler de novo então. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Diga amém? Vamos tornar nossas cabeças, vamos fazer nossa oração com base a essa abertura que o Espírito de Deus nos trouxe essa noite, para o tema dessa noite, que é tudo no seu devido lugar. Meu Deus, hein? O tema é tudo no seu devido lugar. Então a mensagem vai ser direcionada a esse tema, tudo no seu devido lugar. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eis aqui teus filhos que acabaram de ouvir, Senhor, a introdução desta mensagem, baseada pelo teu Espírito Santo, revelada, baseando-se em Jó capítulo 5 e versículo 17, Senhor, aonde diz que o homem será muito mais feliz, aquele homem que entende a sua disciplina, por isso não deve desprezá-la, Senhor. Louvado seja o teu nome por aqueles que esta noite estiverem aqui, Senhor, com o coração aberto para receberem do Senhor, que seja uma exortação, mas teu nome será glorificado quando encontrar um coração que não desprezará a tua palavra. Então, Senhor, para a tua glória e honra, em nome de Jesus, visita cada coração, visita cada mente, Senhor, e coloca, Senhor, o teu poder sobre todo o coração, sobre toda a mente que veio disposto a ouvir a tua oração, a tua mensagem através desse culto, em o nome de teu Filho Jesus. Esta é a oração que nós fazemos e declaramos a glória do Senhor sobre esse culto, em o nome de teu Filho Jesus. Diga amém? Graças a Deus por isso. Muito mais feliz, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Louvado seja o nome de Jesus. Então o conselho do Espírito Santo é: não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. É um detalhe importante, não sei se você conhece toda a Escritura Sagrada, mas há uma mensagem lá no Novo Testamento que ela tem tudo a ver, tem o mesmo tom que essa mensagem de Jó tem. Eu até convido você para ir nela lá. Isso é para mostrar que Deus não muda. Olha para o teu irmão do lado e diga: Deus não muda. Amém? Esse aqui foi o primeiro livro da Bíblia escrito, amados. É o primeiro, embora nós pensamos que Gênesis é o primeiro, mas esse aqui é o primeiro, tá? O primeiro livro sagrado escrito foi Jó. Então, para você ter ideia, amados, Deus não muda. Lá no final, já na nova aliança, no Novo Testamento, ele escreve então pelo Espírito Santo uma carta aos Hebreus com o mesmo tom. Você observou: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não é? Não despreze então a disciplina do Todo-Poderoso. E se eu for lá em Hebreus no capítulo 12, eu vou encontrar já na nova aliança um tom muito semelhante, com as mesmas palavras quase. Todos encontraram Hebreus? Vamos juntos lá em Hebreus capítulo 12, mais especificamente no versículo 5 a seguir, quando assim está escrito. Vamos no versículo 5. E estáis esquecidos da exortação, de como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Amém, igreja? Veja o versículo de número 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O versículo 11 então diz: pois toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E o versículo 12: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se desvie, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Diga glórias a Deus.
Aqui, amados, é a maior prova, é uma das maiores provações. Deus revela que a provação, ela na verdade, ela está mostrando o amor do Pai. Então, é nas provações que Ele mostra o amor paternal que Ele tem por nós. Porque um pai que ama, ele não deixa o filho dele continuar cometendo coisa errada e crescer fazendo coisa errada. O pai que ama, a mãe que ama, ela corrige o filho no tempo certo. Amém ou amém? Amém, igreja? Então, aqui está sendo revelado que Deus corrige por amor paternal, assim como um pai aqui na terra. E olha que ele diz isso aqui, ó. Você pode observar num versículo que nós não lemos, o versículo 10, ele fala assim, veja o versículo 9: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, que dera fosse assim nessa geração de hoje, né? Mas quando foi escrito essa época, se respeitavam os pais, viu? Os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Amém, igreja? E aqui ele fala, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Diga glórias a Deus. Então, o motivo de nós aceitarmos a correção, a disciplina de Deus é muito maior de aceitarmos a disciplina de um pai terreno. Embora os objetivos sejam muito parecidos, né? Mas aqui na terra é tudo passageiro. Agora o que Deus está nos corrigindo é para a vida eterna. Diga amém? Então é muito mais importante estar submisso e entendendo e estar realmente feliz por ter um Pai espiritual, que é o nosso Pai eterno, que nos corrige para que nós possamos não sair do caminho da salvação. Diga amém? Aleluia, Jesus. Diga para o irmão do seu lado, nosso Pai é zeloso. Amém, Jesus? A palavra de Deus mostra que Deus é zeloso, amados. Ele zela pelas nossas almas. Diga amém? Ele nos corrige para que nós não percamos a salvação. Veja, por favor, em Deuteronômio, o que diz as Escrituras sobre o zelo de Deus. Desde o Velho Testamento ele já deixa bem claro que Ele é um Deus zeloso. Veja em Deuteronômio capítulo 4. Vamos juntos lá? Em Deuteronômio. Aleluia, Jesus. Capítulo 4, versículo 24. Não perca o foco, hein? A mensagem de hoje tem como tema tudo no seu devido lugar. Então Deus vai colocar hoje as coisas tudo no seu devido lugar. Diga amém? Aleluia. Capítulo 4, versículo de número 24, a respeito do zelo desse Deus. Aqui diz assim, todos encontraram? Deuteronômio 4, 24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Diga amém? Lá no capítulo 6 você vai entender melhor ainda essa questão do zelo dele, e por ser ele fogo, um fogo que consome. Veja o capítulo 6, versículo 15, diz assim, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Misericórdia, né, amados? Está bem claro isso, né? Então Deus, ele tem um zelo de te chamar a atenção, de te exortar, nos corrigir, fazer reuniões como esta, cultos de libertação, para nos abrir os olhos, porque Ele não quer que a ira dele se acenda, porque se ela se acender, Ele irá nos destruir. Deus, Ele é fogo consumidor, então Ele zela para a nossa alma, porque se Ele olhar, se Ele se manifestar, se Ele irar-se conosco, misericórdia. Diga amém? A igreja, a Bíblia até diz, terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Misericórdia. Eu convido a igreja a voltar no livro de Jó, porque nós abrimos lá em 5,17, não é isso que nós abrimos? Dizendo que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, para não desprezar a disciplina do Todo-Poderoso. Mostramos até que na Nova Aliança existe um tom muito parecido dessa mensagem, quando Deus fala em Hebreus capítulo 12, que Ele nos exorta porque Ele tem um amor paternal para conosco, não é? Ele não quer que nós nos percamos, então é para nossa disciplina que Ele nos exorta, que Ele nos chama a atenção, amém? E acabamos de ver agora em Deuteronômio que Ele é um Deus zeloso. Ele, para que a ira dele não se acenda, então Ele nos aconselha, nos chama a atenção. E era até no momento, ligando essa mensagem a Hebreus, era no momento que Ele está nos corrigindo. Muitas pessoas não gostam,
Muitas pessoas, essa palavra machuca às vezes. Uma palavra de sexta-feira, um culto pesado, é um culto onde está chamando atenção. Nenhuma exortação é agradável na hora que se recebe. Mas eu me lembro dos momentos em que minha mãe me corrigia, mais ela, porque meu pai, a gente não teve a presença dele tanto, que era um viajante, né? Ficava muito tempo fora. Minha mãe foi pai e mãe, então eu me lembro muitas das exortações da minha mãe, as correções dela, e muitas vezes eu me irritei com a correção dela. Eu não me era agradável, a tal ponto dela virar as costas e eu ficar murmurando por trás dela. Muitas vezes eu me lembro de ela sair e eu ficar falando baixinho ali, murmurando, reclamando e não concordando com aquilo que ela me disse. Mas passaram-se os anos, passaram-se os tempos, e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, depois a gente vai compreendendo porque a mãe ou o pai faz aquilo. E agora, depois de muito tempo, eu tive essa grata alegria de poder olhar nos olhos dela e agradecer ela pelas exortações, pelas correções, pelas lições que ela me deu, pelos castigos que ela me deu. Porque se eu me tornei um pai de família, se eu me tornei um homem de caráter, se eu me tornei um trabalhador, é porque eu tive uma mãe que me corrigiu no tempo certo. Assim como também você tem a oportunidade de ter um pai mais próximo. Por isso que é muito importante os pais presentes, amém? Para que um filho amanhã dê um testemunho de falar mãe e pai. Eu só pude falar da minha mãe que meu pai era um homem muito ausente de casa. Mas minha mãe foi, para a glória de Deus, uma mulher guerreira. Uma mulher que fez o papel de pai e de mãe e me exortou, me corrigiu na hora certa. Diga amém? Você entende essa comparação que eu estou dando aqui agora? Porque Deus nos permite fazer essa comparação. Porque Ele diz na sua própria Escritura que os pais terrenos nos corrigem, mas é por um tempo presente, coisa passageira. Agora, a exortação dele deve ter muito mais valor, porque é para a eternidade. Você viu isso em Hebreus, não viu? Amém? E agora eu pedi que você voltasse em Jó, sabe por quê? Porque não é só a questão da disciplina que eu quero passar para a igreja. Eu quero falar sobre a sequência desse versículo. Eu pedi que você fosse em 5,17, quando nós lemos: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Agora eu quero que você vá um pouco mais além, para observar a sequência que está no próximo versículo, pois ali está escrito: pois ele faz a ferida, e ele mesmo a ata, a cura. Ele fere, e as suas mãos curam. Diga amém? Você compreendeu? Ele mesmo abre a ferida, ele mesmo a fecha. Ele fere e ele cura. Diga glórias a Deus. Porque Deus é um Pai zeloso. Muitas feridas foram abertas em lições que minha mãe nos deu, a mim e meus irmãos, mas elas fecharam com o tempo. Mas uma coisa ficou dentro do meu coração: o ensinamento através daquela lição que ela nos deu. Que antigamente não tinha essas leis malignas que tem hoje aí, que o filho já tem a ciência, com 10, 12 anos já está dando de dedo na mãe e no pai, dizendo: vai e bate para você ver, eu vou na justiça. Então você viu aqui no versículo 18 que ele faz a ferida e ele mesmo a fecha. Ele fere, mas as suas próprias mãos é que nos curam. Diga glórias a Deus. Deus é um Pai zeloso, amados. Ele não é como os pais, aliás, ele é como os pais de outros tempos, como se tem minha mãe aqui agora. Quem sabe muitos aí veio a memória de muitos aí, o ensinamento do pai e da mãe, né? Mas hoje, amados, misericórdia. Quando eu disse aqui que a Bíblia fala, nós os respeitamos, ou seja, os pais terrenos, eu até fiz uma pausa no meio da leitura e disse: isso foi em outros tempos, porque hoje, infelizmente, essa geração que está vindo aí, cada dia menos respeita os seus pais. Mas é bíblico isso não nos impressiona. Nós não podemos nos conformar. Você que tem filho, não crie ele segundo o mundo, crie segundo a palavra. Você só tem a ganhar com isso, ele também, viu? Ou ela, tem muito a ganhar com isso. Porque hoje, infelizmente, até o meu amado evangelista Wilson deu risada desse, quando eu fiz esse comentário. Ele até comentou com uma outra pessoa do lado, quando eu falei sobre o que está acontecendo nos tempos de hoje. No caso, o que está acontecendo hoje é que o rabo está abanando o cachorro. Consegue imaginar um rabo abanando o cachorro? É o que está acontecendo. Hoje, infelizmente, não é como no tempo que foi escrita essa palavra, em que os pais eram respeitados. Hoje, infelizmente, não é raro você ver crianças que mal sabem andar, mal sabem falar, não sabem nem se limpar sozinhos, dar de dedo nos pais, fazer os pais como se fossem filhos. É incrível, eu vejo isso gritando contra os pais, em lojas, em supermercados, fazendo situações que você fica horrorizado. E isso é o tempo de hoje, amado. E quando cresce é pior ainda. São totalmente dependentes, né? Muitos nem trabalham, que essa lei nossa
No Brasil, por exemplo, só pode trabalhar com 16 anos. Infelizmente tem um monte de marmanjão aí dentro de suas casas, vivendo, usufruindo do bom e do melhor, ainda gritando com a mãe e com o pai, chamando o pai e a mãe de você, e de velho, não sei o quê, e sabe, a mãe e o pai têm sustentados, que são obrigados. Eu estou usando o púlpito, não é para desabafar não, mas estou dizendo que o que acontece, isso não é raro você ver, é o que você mais vê hoje, é essa situação, o rabo abanando o cachorro. E por que acontece isso, amados? Só acontece isso por causa do tal consumismo. Um dos motivos é o tal consumismo. O inimigo, ele astutamente mudou o curso natural das coisas. Ninguém aqui é machista não, viu, amados? Mas mudou, o inimigo mudou o curso natural das coisas. O que antigamente era normal e era prazeroso para as mulheres, que eram ter os seus lares, elas serem as progenitoras e que criavam os seus filhos. Hoje é raro isso. As mulheres, por necessidade, são obrigadas a saírem para o campo de trabalho, só para tentar manter a vida aqui dos tempos atuais dentro de um mínimo satisfatório, que seja o suficiente para manter os cuidados da casa. Porque não é por luxo não, mas é por necessidade. Hoje, se não for assim, os casais vão cada vez mais vão entrar em se degladiarem, a situação financeira vai se estreitar. Então, se a esposa hoje não tiver consciência, não estou pregando isso não deveria ser assim, mas o inimigo astutamente mudou, através do consumismo, do mercantilismo aí, ele mudou as necessidades do ser humano. Então hoje, infelizmente, as mães não são mais mães dos seus filhos. Quem são as mães? São as babás, o mundo, os traficantes, que são os pais, adotam os filhos dos trabalhadores. Infelizmente, se você não vigiar, a não ser que você tenha um bom recurso, você pode pagar ali uma babá, um babá, 2 babás, né? Enfim. Mas se você não tem, você fica na oração, esperando em Deus, porque seus filhos sejam, enquanto você está trabalhando, sejam guardados. Infelizmente é uma realidade, amados, nós estamos vendo aí. Isso tudo é necessidade. Infelizmente é isso aí. E os pais, para recompensar, entre aspas, recompensar os filhos por essa ausência da figura, da presença de um dos dois dentro da casa, para compensar os seus filhos, eles enchem esses futuros homens e mulheres de mimos, enchem de mimos, e aí torna essa geração que está vindo aí. Eu peço que você abra a palavra lá em 2 Coríntios, 2 Timóteo, por favor, para você ver o que está sendo formado aí. E Deus já sabia disso na sua onisciência, e deixou escrito como será a geração dos últimos tempos, por causa dessas coisas aí, amados. 2 Coríntios, capítulo de número 2 Timóteo, falei 2 vezes 2 Coríntios, 2 Timóteo, capítulo de número 3, é a revelação de como será a geração dos últimos tempos. Veja aqui, em nome de Jesus, a igreja está compreendendo que isso é um culto de libertação, né, amados? Amém? Então, é uma disciplina, é uma exortação. E eu sei que você não tem culpa, eu acabei de dizer aqui agora, não se sinta culpado não, ou você, mãe, culpada de alguma coisa que não é você. O inimigo astutamente conduziu a raça humana a isso, está conduzindo cada vez mais. Então vai piorar o negócio. É por isso que essa geração dos últimos dias será da forma que está na Bíblia aqui, ó. Versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, que é zombadores, né? Desafoiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, que é presunçosos, né? Mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Amém, igreja? Então a palavra de Deus diz como vai ser o tempo, como será a geração dos últimos tempos. Está aí, não é novidade para ninguém. Em razão disso, amado, que as coisas estão indo dessa forma aí, ó. Então Deus, com o seu zelo, Ele age para que os escolhidos não se percam. Ele até chega a ter o capricho, o zelo de dizer: olha, vou ter que abreviar os dias, aqueles dias terão que ser abreviados, senão nem os escolhidos serão salvos. Amém, igreja? É bíblico isso? O pastor não está inventando isso não, né? Então aí o pessoal fica achando que a velocidade do tempo, porque não tem o que fazer. Eu já falei isso uma vez, pensando no meu coração. O pessoal diz isso hoje, o inimigo convence a geração de hoje
que as coisas estão passando rápido, está todo mundo muito culpado. Eles estão chamando toda a geração anterior de vagabundo. O Espírito Santo falou de quem não tem o que fazer. E muito pelo contrário, amados. Se você for buscar as gerações antigas, eu conheci, por exemplo, meu sogro, quando ele trabalhava em fazenda, e 4 horas da manhã já estava cansado de trabalhar. E muitas vezes nem só vinha almoçar e voltava só de noite para casa. Então o seu dia era muito ocupado, sim. E eu lembro dos meus dias. Eu saía para viajar. Hoje é uma mordomia. Os viajantes de hoje, eu não sei, os vendedores de multinacional de hoje é uma mordomia. Eu cheguei a ter 180 clientes como vendedor da Colinos. Eu saía 4 horas da manhã. Cheguei a sair de uma vez meia-noite de casa para trabalhar em outro estado, para estar 8 horas da manhã a 600, 700 km de distância, porque eu tinha um roteiro para cumprir. Então hoje eu não entendo, hoje tudo é fácil no computadorzinho. Então vamos falar que essa geração hoje tem o que fazer, a nossa não tinha o que fazer? Está tudo errado, né? A verdade não é isso, não, que os dias estão abreviados mesmo. Hoje você pode perguntar para uma criança. Aliás, se uma criança pedir algo para o Natal, corra, viu? Corra, senão não vai dar tempo de você comprar, não. Corra se programar. Antigamente, quando um pai falava que ia dar um presente para o Natal, a gente ficava até irado. Puxa vida, vou ter que esperar o ano inteirinho, assim. Férias, meu Deus do céu, férias, escola. Sabia que a gente ia viajar, nós pegávamos aqueles trens, viajávamos 18 horas dentro de um trem. É verdade, eu estou com 50 anos, mudou muito, amados. Em 3, 4 décadas mudou muito. E vai evoluir cada vez mais, porque a ciência vai evoluir cada vez mais. É bíblico isso. Então, na verdade, essa velocidade do tempo aí não é nada além do que Deus falou. Jesus mesmo disse: aqueles dias terão que ser abreviados. Terão que ser abreviados. Amém, igreja? Então está aí a palavra revelada. E eu convido você, amado, a entender que o Senhor está nessa noite convencendo a cada um de nós que as coisas têm que voltar ao seu devido lugar. Ou seja, tudo tem que estar no seu devido lugar. O inimigo tem trabalhado há muitos anos, sagazmente, para tirar as coisas tudo do lugar. Você vê que hoje, meu Deus do céu, os casamentos hoje, não vou nem falar, você sabe do que eu me trato. Hoje as famílias estão sendo formadas, hoje, de qualquer maneira, a televisão, a mídia, somente uma certa emissora quer empurrar a goela abaixo na sua família, que é normal que você vê nas novelas das 9. É normal. Eles querem empurrar, fazer seus filhos assistir, e eles questionarem você: pai, você que é careta, mãe, você que é careta. Então o inimigo tem trabalhado de uma forma muito astuta, muito sagaz, para que a geração no final dos tempos seja, não é que vai ser como ele não está trabalhando contra ele mesmo. Isso é um curso natural, é Deus que revelou que seria assim. Então o inimigo, se fosse um pouco inteligente, ele daria um tempo para ninguém acreditar na palavra, mas ele é tão, o tempo dele é tão reduzido que ele está com pressa de consumir as almas. Então ele nem percebe que ele mesmo está cooperando para cada vez mais a palavra se cumprir. Percebeu o que eu estou dizendo, igreja? A igreja compreendeu o que eu estou dizendo? Então a palavra está sendo cumprida porque o mundo espiritual é real, amados. Então as coisas estão acontecendo exatamente como a Bíblia diz. Isso aqui não é um livro que está sendo escrito à medida que um autor está vendo a audiência e está mudando o final da história. O autor desse livro aqui já sabe qual é o final da história. Amém, igreja? Ele não está pesquisando qual a reação do público pelo que ele escreveu para ele mudar a história. Não, é imutável a palavra de Deus. Diga amém, igreja? Deus não muda, amados. Então, com ele no comando, olha para o teu irmão do lado, diga: com Deus no comando da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, enfim, em todas as áreas da nossa vida, o rabo continuará sendo abanado pelo cão. Amém, igreja? As coisas vão estar no seu devido lugar. Parece uma brincadeira que eu estou falando, mas é verdade. Pode falar, as coisas vão continuar sendo como foram criadas. O rabo vai ser balançado pelo cachorro, e não mais o cachorro sendo balançado pelo rabo. Que algo está acontecendo. Você que é mãe, você que é pai, não está percebendo o que você está fazendo com teus filhos, sem você saber, sem você perceber. Você está substituindo a tua ausência com mimos, que lá na frente vai criar essa geração aqui, ó. Então desperta enquanto Deus está falando. Amém, igreja? É um conselho de Deus, amados. Agora, amados, isso vai acontecer. Nem que para isso ele tenha que abrir feridas. Ele vai fazer acontecer isso. Nem que ele tiver que abrir feridas, para depois ele mesmo fechar. Mas ele vai fazer cumprir a palavra dele. Abra, por favor, em Isaías 45. Afinal, ele é que é Deus, e não há outro. Amém, amém? Ele faz exatamente o que ele quer e ninguém pode impedir ele. Você crê nisso?
Mas vê que estão as coisas, amados. O pessoal está querendo criar um Deus particular, um evangelho novo. É verdade. As pessoas estão querendo um Deus particular, um Deus que resolve todos os seus problemas, um evangelho fácil de se seguir. O Deus da Bíblia vai dizer o seguinte, ó: quando eu decido, eu faço, e não há quem possa me impedir. Isaías capítulo de número 45 diz assim, versículo de 22, capítulo 45, versículo 22: olhai para mim e sede salvos. Todos encontraram? Olha o que Deus está dizendo através do profeta Isaías. Não é para aquele tempo não, amados, é para todos os povos, não é para o povo hebreu só aqui não, ó. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Diga glórias a Deus. Está aí a palavra de Deus revelada. Não há outro, amado. Só o Senhor é Deus. Quando Moisés pergunta a Deus como é que ele vai anunciar ao povo quem é ele: Senhor, o Senhor falou comigo, eu vi o seu fogo pegando uma sarça e não consumindo a sarça. A sarça, para quem não sabe, é uma pequena árvore, né? Uma árvore que Moisés estava passando perto do Monte Sinai, olhou, acho que é um Sinai ou Horebe, não lembro agora, não importa, Monte Horebe, Deus me corrige aqui. E tá lá, de repente ele olha um fogo numa árvorezinha, ele acha aquilo maravilhoso demais. O que é aquilo? Aí ele então vai se aproximando para ver que maravilha que era aquela. Um fogo que não queimava a árvore. E mal ele sabia que ali era a presença de Deus. Quando Deus vê que ele se aproxima, Deus fala: Moisés, ele diz: aqui, Senhor, não está vendo quem é, mas está vendo a voz, fala com ele. Não te achegue para cá da forma que você está. Tire as sandálias dos teus pés, que a terra que você está pisando é santa, porque ele está presente ali. Amém, igreja? Isso aqui é santo, amado. A igreja é santa, é o lugar santo que Deus consagrou para a obra dele. Então quando você entrar, tira as sandálias, tira o orgulho, tira tudo que é sentimento da carne e entra com humildade na presença do Senhor. É o que ele disse para Moisés: entra aqui na minha presença, eu quero falar com você, mas seja humilde que eu quero falar com você. Tire as sandálias dos pés. Então, amados, em Êxodo capítulo 3, vamos juntos lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus então tem esse momento com Moisés, e Moisés pergunta para ele: tudo bem, se o Senhor me convenceu quem é o Senhor, eu estou apavorado de estar na tua presença, até achei que eu ia morrer, porque eu vi o Senhor, né? E agora, o que eu faço? O Senhor quer que eu vou lá, faço isso que o Senhor mandou fazer, mas se eu vou chegar para o povo do Senhor, que é meu povo, vou dizer para eles que o Senhor, quem é o Senhor? Como é que eu digo? Qual que é o nome do Senhor? Pelo menos dê um nome para que eu possa falar com eles sobre o seu nome. Veja o que Deus responde para ele em Êxodo 3, versículo 13. Todos encontraram? Êxodo 3, versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Eles me perguntarem: qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Aleluia. Assim, disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Diga amém. Deus não precisa dar satisfação para ninguém, amados. Quem é Deus? Ele é o que Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, com base a esse conhecimento, a esta comparação que ele acaba de falar com Moisés e acaba de falar com a sua igreja, eu estou anunciando a vocês como serão as gerações futuras. Eu estou anunciando que o inimigo roubou de vocês o direito de vocês serem mães e pais, como eu criei as coisas. O inimigo roubou. Ele está matando os lares, ele está destruindo, porque está nesse mundo para matar, roubar e destruir. Ele está conseguindo roubar a paz, a harmonia da família, está conseguindo matar o amor familiar, está conseguindo matar a presença dos pais junto com seus filhos e destruir a família. É o que ele está conseguindo fazer, as pessoas não estão percebendo, e por isso ele impôs isso, através da sua sagacidade, e as pessoas acham bonito isso aí. Você acha que as pessoas acham ruim isso aí? Não, mas muitos acham muito maravilhoso isso aí, que bom, a mulher trabalha, a mulher faz isso. Olha, eu não tenho orgulho nenhum de falar isso, amados. Eu não tenho orgulho nenhum de falar isso. Trabalho por necessidade, porque o certo não seria não estar, mas trabalha por necessidade. Não tem orgulho nenhum, e nem é machismo isso não, amados, porque Deus criou as coisas perfeitas como elas são, criadas por Ele. O inimigo que distorceu tudo está como está aí, porque o inimigo trabalhou nesse mundo, porque é dominado por ele.
E eu tenho certeza, amado, eu tenho certeza, se mexer na intimidade da mulher, lá no fundo da feminilidade dela, do íntimo dela, da criação de Deus, não essa mulher do século aí, as mulheres atuais, não a você que está agora ouvindo, mas se mexer na tua alma, lá no teu íntimo, você vai me dar razão, porque eu estou falando em espírito. A tua vontade era criar teu filho, tua filha, era dar atenção para o teu lar. Lá no fundo, talvez você nem perceba isso. Talvez essa opressão que você sente, esse mal que às vezes te sobrecarrega, é a tua alma gritando que tua família está se perdendo. Sabia disso, amados? Às vezes as pessoas nem desconfiam disso aí. Bem-aventurada é a família que nesse tempo de hoje consegue manter isso. Mas fazer o que, né? Há muitos não conseguem, e eu volto a insistir. Não se culpe por isso, não é culpa tua. Deus sabe quem é que levou isso aí e terá um acerto de contas com ele. Amém? Deus está preparando um dia de acerto de contas com ele. Muitas almas se perdeu, muitas famílias já foram destruídas por causa dessa maldição que ele criou na humanidade. Esse tal do consumismo, essa coisa tem que ter, tem que ter, tem que ter. Olha o que criou aí, essa geração desesperada, correndo atrás, igual o cão corre atrás de um pneu, quando o carro para ele não sabe o que faz. Tem muitas pessoas que lutam para ter as coisas, depois que tem não dá valor. É verdade, amados. Eu conheço muitos que conquistaram coisas, depois ficam olhando para a cara do outro, e daí? Correndo para quê? Para isso? Para agora nós ficarmos em pandemônio, nossa vida parece que virou um inferno. É verdade, amados. Eu conheço muitos, não são poucos não, e conheço muitas histórias dentro do pastorado assim. Então tem que vigiar, amados. Tem que vigiar muito, porque a sua alma tem sede de Deus, é o que ela necessita. É claro, amados, se você tem que criar teu filho ou tua filha nesse mundo de hoje, você tem que se esforçar para dar o melhor para eles mesmos. E Deus compreende isso. Não é pecado a sua mulher trabalhar, não é errado, é errado dentro da concepção que Deus criou, porque isso vai fazer mal para você mesmo. Mas o que você pode fazer? Nadar contra a correnteza? Não dá. É gritar no além, no deserto. Ninguém vai te escutar. Amém ou não amém? Então, mas Deus está mandando esse recado, que Ele sabe quem é culpado disso tudo, e Ele quer mudar essa história. Agora, com base a esses conhecimentos de que Ele é Deus, que Ele pode realmente mudar a tua história, Ele pode pegar essa maldição e transformá-la em bênção. Amém ou não amém? Ele pode pegar essa maldição aí que o inimigo trabalhou, transformar ela em bênção. Ele pode fazer isso. É o único que pode fazer isso, é Deus. Pegar uma situação que o inimigo armou para te destruir, e Deus fazer uma reviravolta que isso é uma bênção para você. Amém? Nós estamos falando de um Deus vivo, amados. Mas Ele precisa que você creia que Ele existe, e que você se refugie nele. Amém ou não amém? Então é isso que nós vamos aprender isso hoje. Com base a esse conhecimento que Deus nos dá, pega essas mensagens aqui, que aqui vão alguns recados do Senhor, das seguintes perguntas que ficam no ar. Ele falou que Ele é Deus, Ele é o que Ele é. Então veja como é que ficam algumas perguntas bem claras no ar. Jó capítulo 11. Com base nesse conhecimento, fica então aqui as seguintes perguntas, para que ninguém consiga responder ou sabe qual é a resposta. Jó capítulo 11, e versículo de número 10. Vamos a várias perguntas que estão na Bíblia, e que o homem não pode responder porque não tem resposta, e que vale a meditação sobre elas. Jó capítulo 10, e versículo 11, ou melhor, 11, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Olha a pergunta que está feita aqui, ó. Se ele passa, prende alguém, esse ele é Deus, viu? Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Amém, queridos? Ele é o que Ele é. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Se eu quero prender alguém e levar essa pessoa para o juízo, eu faço. Quem é que pode me impedir? É o que ele está dizendo. Vai em João 23. Por que tem esse monte de pergunta aqui agora? Para o rabo não banar o cachorro. Tem um monte de gente perguntando: por que o senhor ajudou tal pessoa e não me ajudou? Eu fiz a mesma campanha que ele. Eu tenho a mesma presença que ele, que era na igreja. Eu devolvo meu dinheiro, eu não vejo que a pessoa devolver tanto. O que acontece? Eu comecei agora. Ela começou agora. Eu estou há 20 anos servindo o Senhor. Tem pessoas que dando de dedo em Deus, amados, querendo banar o cachorro, o rabo querendo banar o cachorro. Então Deus está querendo colocar as coisas no seu devido lugar. Olha aqui, eu sou Deus, eu faço o que eu quero. É melhor vocês colocar no teu devido lugar, porque eu sou Deus, eu faço o que eu quero. É mais ou menos como aquela parábola que Jesus contrata. Ele diz que um senhor vai contrata a tal hora da manhã e combina um salário com aquele que começou 6 horas da manhã. Às 9 ele vai contratar outro e combina o mesmo salário. Ao meio-dia ele vai contratar outro e combina o mesmo salário.
Finalzinho do dia, quase terminando o expediente, ele vai, contrata outro e paga o mesmo salário. Na hora que vai receber, os que estão lá das 6 horas da manhã, começa a questionar: epa, não é certo isso não, esse aí começou a trabalhar agora, como é que você vai pagar o mesmo salário? Ele, o que foi? Como é que você falou? Como é que você vai pagar o mesmo salário para você? Eu falo, por acaso, quando eu te contratei, eu falei que ia pagar X a você, e não estou te pagando X? Tá. E qual é a tua queixa? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. A igreja compreendeu essa parábola que Jesus conta? Por que ele conta isso? Porque muitos querem banar o rabo querendo barrar o cachorro. Tem pessoas querendo chegar diante de Deus e dar de dedo nele, amados. Questionar por que esse aqui começou agora, já está abençoado. Porque aquele lá, por Senhor, por quê? Irmãos, tudo acontece exatamente no tempo de Deus, para cada um. Não chame Deus de injusto. Ele sabe o que é melhor para você no tempo dele. Você, aliás, só está vivo porque Ele quer que você viva. Você crê nisso, igreja? Ou alguém aqui quer encarar Deus? Misericórdia, né, amados? Então Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Ele está tentando mostrar para o povo que nós temos que, se não podemos entrar nessa coisa do inimigo. É o inimigo que desafiou a ele, ou o final do inimigo? Na eternidade, no abismo, no fogo que consome na eternidade. E vai arrastar com ele a cauda dele, que é o antigo, ele é o dragão, a antiga serpente. A Bíblia diz que ele arrasta com ele uma grande parte dos salvos, daqueles que eram para ser salvos. Uma terça parte da glória de Deus, amados. É muita coisa. Então não se deixe que a cauda dele arraste você também. Seja humilde. Aquele que se humilhar, Deus vai exaltar no tempo devido, no tempo dele, no tempo certo dele. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, vamos entender por que Deus mandou pregar isso essa noite. Até o final você vai ser revelado a você. Deus vai te revelar no teu íntimo por que Ele está mandando dizer isso essa noite. E você vai se colocar no devido lugar aonde deve estar, como um filho obediente. Um filho que olha para o pai, admira ele. O que ele fizer é meu pai. Glórias a Deus por ter um pai assim. Então você louva a Deus por ter um pai celeste que é zeloso pela tua alma, não pelos teus mimos que o mundo costuma dar. Amém, igreja? Continuando, você está disposto a continuar a ouvir a palavra? Amém. Então vamos continuar. Você viu agora aqui a pergunta que ele fala, né? Se ele passa e prende alguém, chama a juízo, quem poderá impedir? No capítulo 23 e o versículo 13 ele diz assim: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Quem pode discutir com ele? E o que ele deseja, isso fará. Diga amém? Aleluia. Eclesiastes, amados, vamos em Eclesiastes. Mais um pouquinho à frente, você pula, encontra o livro de Salmos, pula, passa Provérbios, aí você chega em Eclesiastes, capítulo 7, vamos juntos lá em nome de Jesus. Não se esqueça que você está num culto de libertação, amados, amém? Então, não é fácil de ouvir libertação, mas tem que estar com o ouvido espiritual bem aberto. Se o carnal estiver aberto, você não vai se agradar dessa palavra. E a palavra diz, olha, agrada do Senhor. Amém, igreja? Então, para você receber as bênçãos dele, agrada-te dele, porque ele não fala por mal. Assim como, e ele entende, até às vezes, porque muitas pessoas se iram, porque a carne se ira com as coisas de Deus. Assim como eu, quando criança, me irava, quando minha mãe me corrigia, mas depois eu pude honrá-la, e olhar nos olhos dela e agradecer. Mãe, obrigado pelas suas, obrigado pelos castigos, obrigado pelas palavras duras, obrigado por aquele não foi maravilhoso, mãe, aquele não me fez um homem. Amém, igreja? Então abra, por favor, Eclesiastes 7, e lá no versículo 13, mais uma pergunta. Atenta para as obras de Deus, capítulo 7, versículo 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? É uma pergunta. Ou vice-versa, quem pode torcer o que ele endireitou, né? E quem pode endireitar o que ele torceu? Amém? Quem pode mudar o que Deus faz? Ninguém, amados. Amém ou amém? Essa é a pergunta que o Eclesiastes faz. Veja em Naum, profeta Naum, mais à frente, pode andar, vai lá no finalzinho já do Velho Testamento, você vai encontrar o livro do profeta Naum. Aleluia, Jesus. Abra aqui, vamos encontrar juntos aqui, lá no capítulo 1. Aleluia. Naum, capítulo 1. Quase ninguém está acostumado a abrir esse livro, né? Naum, todos encontraram? Naum? Pertinho ali do finalzinho do Velho Testamento você encontra. É um livro
bem pequeno, com apenas 3 capítulos. Todos encontraram? Naum, capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Olha só, todo mundo corre na tormenta e na tempestade, Deus anda no meio dela. Aleluia. É o que diz: seu caminho está na tormenta e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. Aí o versículo 4 diz: ele repreende o mar e faz secar a míngua todos os rios. Olha aí o estado de São Paulo como é que está, né? Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Aí você tem que pesquisar, saber o que é isso aí. Eu poderia ir mais além aqui, explicar cada uma dessas figuras aí, mas tomaria muito tempo, tá? Eu posso te afirmar que tudo que ele diz que são coisas muito grandes, tá? Vamos à sequência, no versículo de número 5. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Finalmente o versículo 6 diz: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Diga amém? Aí você vê acontecer aquelas tragédias, fala: meu Deus, o que está acontecendo? Julgamentos de Deus. Você vê grandes impérios caindo. Você vê aí, grandes homens cheios de cargos, né? E nas suas famílias, meu avô, meu tio, meu cunhado, são tudo homens. É político, que benção, agora está nas manchetes de policiais, como um bandido, como alguém que está sendo investigado. Eu fico pensando, se você fosse neto, ou filho, ou sobrinho de um maldito desse aí que está sendo investigado, que roubou, que matou almas, que ficam na fila do INSS, que estão aí sem leito de hospitais, que são os políticos corruptos. Amém ou amém? Eu estou falando bobagem ou não? Imagine os parentes, que vergonha que devem ter, os netos, os sobrinhos, os tios, os parentes próximos, que vergonha ver os funcionários desse pessoal, que são pessoas corretas, que devem ter a vergonha de ver seus chefes, seus patrões ali mostrando na televisão, nacionalmente sendo dito o nome deles, como corruptos, como bandidos. Então o que adiantou toda aquela pose? O que adiantou todo aquele cargo? O que adiantou toda aquela riqueza? O que adiantou tudo isso? Eu acho que nada substitui o nome de um... Apesar que essas pessoas não estão ligando para isso, mas eu estou pensando agora nos parentes. Eu teria vergonha de ter um parente desse, teria vergonha de dizer que é meu parente. É lógico que, conhecendo a palavra, eu ia orar por ele, mas com certeza não estaria feliz de saber que muitos morreram porque ele roubou dinheiro. Amém ou não amém? Então, igreja, imagina o julgamento de Deus sobre essas vidas. Como será se eles não se converterem? Misericórdia, né? Então você viu aí a palavra dizendo: quem é que pode fugir de Deus? Quem é que pode, né? Ele disse aqui, versículo, eu li até onde? 13? 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocente e culpado, né? É isso que eu li? Eu parei no 6. Quem pode suportar a sua indignação? É isso aí, E quem subsistirá diante do seu furor, dentro do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Meu Deus do céu, hein? Irmãos, vamos a uma outra passagem, outra pergunta que a Bíblia fala sobre o grande poder de Deus. Quem ele é? Ele é o que ele é. Quem sou eu? Eu sou o que sou, diz o Senhor. Amém? Vamos em Malaquias, um pouquinho mais à frente. Você encontra o último livro das Velhas Escrituras, Velho Testamento. Malaquias capítulo 3. Ainda dentro das perguntas que Deus, dando-nos ensinamento, as coisas sendo colocadas no seu devido lugar. Ele é Deus, nós somos criaturas. Amém ou amém? Então, Malaquias capítulo 3, versículo 2. É a pergunta que Deus está mandando fazer essa noite. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Olha a pergunta que Deus faz. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Misericórdia. Você sabe o que é fogo dos ourives, né? Nem o ouro resiste, né? Derrete tudo, né? Aquele fogo azul que queima até, né? Então, amados, é isso aí que Deus está dizendo. Eu convido a você em capítulo... na Nova Aliança. Vamos no Novo Testamento, Romanos 9.
Que alguém pode dizer, isso é Velho Testamento, o Espírito Santo falou no meu coração, filhos, se prepara que o inimigo vai lançar uma seta. Isso é a tempo da lei, agora estamos na graça, né? Se alguém já recebeu essa seta, Deus me previu lá, quando me deu em consagração, hoje a palavra. Ele falou, vai lá no Novo Testamento, que vou dar uma palavra dentro da nova aliança, porque o inimigo vai lançar seta na mente de alguém lá dentro essa noite, dizendo assim, isso é no tempo da lei, nós estamos vivendo a época da graça, então vamos lá para a época da graça, ver se Deus muda. Vamos em Romanos, então, capítulo 9. Deus maravilhoso, né? Como é que pode um Deus saber que vai acontecer antes, né? Ele sabe, amado. Antes de você pensar, ele já sabe ele sabe quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça. Ele sabe o pensamento que você vai ter amanhã. Então, capítulo 9 de Romanos, veja no versículo 20, amados. Romanos é bem atual, é Paulo, apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 9, versículo 20 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Olha aí, amados. Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Amém, igreja? Então está aí, no Novo Testamento, nova aliança. A conclusão final de tudo isso aí, amados. A conclusão final, para nós finalizarmos, que já estamos com o horário bem avançado. Tudo isso tem um propósito, amados. Essa mensagem de hoje tem um propósito. Essas perguntas têm um propósito. Olha para o irmão do teu lado e diga: a salvação das nossas almas. Amém, igreja? Glórias a Deus. Para que ninguém morra na eternidade, amados. Deus não quer ver sua alma condenada na eternidade. Deus quer ver você cada vez mais firme. Deus quer ver você buscando familiares teus. Deus quer que os outros olhem para você e vejam Ele dentro de você, porque Ele habita em você. Não esconda mais Deus, Deus está aí. E como é que você mostra Deus para as pessoas que estão ao seu redor? Com as suas atitudes. Então cresça, deixa de ser menino, deixa de ser menina, seja mulher, seja homem de Deus, para que o mundo veja que Deus é vivo, Ele habita em você. Observa, amados, quando você está começando a buscar cada vez mais pessoas se aproximam. Começa outras pessoas a buscar Deus também na tua família. Porque muitos aqui não sabem, mas são cabeça. Deus fez para ser exemplo na família. Quando Deus te fez, colocou no ventre da tua mãe, quando Ele te escolheu, Ele falou assim: esse aqui vai ser uma coluna do meu evangelho. Essa aqui vai ser a minha coluna. O diabo já fica apavorado, então eu vou ter que perseguir isso até o final da vida. Entendeu, amados? Eu vou ter que perseguir essa aí pro resto da vida, até o final dos dias dele. Porque se eu deixar ele ou ela à vontade, é a coluna do evangelho. Eu não posso deixar que seja instrumento de Deus. Agora se diz ao Senhor: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Amém, igreja? Quantos querem fazer isso? Chega as mãos, diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Amém? Aí, Senhor, aqueles que desejam ser usados do Senhor. Então, no nome de Jesus, a conclusão é essa: Deus só faz isso porque Ele tem um propósito: salvar nossas almas, amados. Ele não quer que ninguém alcance a morte, a segunda morte. O desejo dele é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Amém? Mas infelizmente nem todos vão ser, né? Eu quero que todos profetizem o nome de Jesus. Mas ele está se referindo à humanidade. Ele diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. A Bíblia diz que esse vivo e novo caminho foi aberto para a salvação de todos, mas nem todos serão salvos, infelizmente, porque nem todo mundo, por causa do livre-arbítrio, não quer seguir o caminho de Jesus, prefere a porta larga. Mas que bom que você está buscando, está se esforçando, reconhecendo que não é você que vai fazer, Deus vai fazer na hora certa. Amém, igreja? Então Deus pode mudar a sua história. Então, amado, Deus é poderoso, e para se chegar a Deus só existe um caminho: Jesus. Ele é o único caminho, como nós louvamos aqui no início. Ele é o único caminho, ele é o único meio. Quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, cuidado que isso aí, amado. Está um tal aí de falar: não, ele e mais não sei quem. Ó, se eu pedir para alguém, ele vai obedecer. Vai nessa, viu? Vai nessa história. Se eu pedir para fulano, ele vai obedecer fulano. Vai nessa história, viu? Cuidado dessa história aí que divulgam em internet, divulgam isso aí. Pede para a mãe que o filho obedece. Vai nessa conversinha, viu? Essa conversinha vai levar muitas almas condenadas, porque Deus não precisa disso não, mas Ele é Criador. Ele criou todas as coisas, e essas pessoas não têm pena delas, porque elas não conhecem a verdade. Eu estou orando por eles, porque a palavra diz que ninguém subiu a não ser Ele, e está a presença de Deus. Ele não faz acepção de pessoas de forma alguma. Ele está aguardando aquele dia, o dia do arrebatamento,
para chamar os que morreram com ele, morreram por causa dele, para despertar eles primeiro, depois nós, aos que estivermos vivos, e com eles encontrarmos nos ares, e juntos irmos ao encontro do Senhor. E na porta de entrada da glória, vamos receber uma pedrinha branca, cujo nosso nome está embaixo aqui. Então esse negócio que correndo atrás de nome aqui na terra, adorando fulano, ciclano, beltrano, agora em junho é um perigo. Tem até festas para nomes. E Deus nunca permitiu. O único nome que Ele deixou na terra para ser adorado é através do seu Filho. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E não há outro que pode interceder perante a Deus a não ser Jesus Cristo. Amém? Esta é a verdade, doa quem doer. E quem quiser continuar cego, por isso que a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele chama a salvação todos, mas nem todos serão. Por quê? Porque insistem em defender teorias de humanos, teorias demoníacas, que foram incluídas, que não são do Evangelho, não estão na Bíblia. Então, ele fez, mas o meu líder espiritual falou, vai com ele para o inferno. Pois a palavra não diz isso. Naquele dia, grita para o teu líder espiritual, ver se ele vai resolver alguma coisa. Siga isso aqui, ó. Isso aqui é a palavra. Amém? Se você seguir isso aqui, ó, não tem erro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, amados, finalizando. Aqui vai o convite de Deus a quem deseja realmente viver na eternidade, não morrer. Lá quando nós lemos no início, não sei se você lembra, há pouco nós lemos nas perguntas, Naum foi nos livros lidos. Vamos voltar aí Naum lá? Naum é Velho Testamento, chegando ali pertinho do Novo Testamento, você encontra o livro de Naum. Vamos lá de novo juntos, porque nós lemos ali umas perguntas bem duras de ser respondidas, né? E não dá para se responder mesmo, não há como respondê-las. Nós lemos ali no capítulo 1, e lemos há pouco no versículo 6, dizendo assim: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Aí fica assim, nossa, é forte demais. É porque não tinha chegado na parte boa ainda mais. Vamos à parte boa agora para os obedientes. Quem está com o ouvido bem atento? Quem está com o ouvido atento ao Senhor, diga amém. Amém. Você ouviu a voz do Senhor essa noite? Amém. Se ouviu, não endureça teu coração, viu, amados? Porque Deus está falando para o teu bem, para o nosso bem. Ele é um Deus zeloso, que zela pela tua alma. Amém? Ele pode doer a tua carne essa palavra, mas é para a tua alma. E o bom vem agora, dentro dessa mesma passagem, que é o versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Diga glórias a Deus. Então, amados, se você é aquele que corre para os braços do Senhor, entre em oração na hora da angústia, Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Ele conhece cada um que busca Ele. Não se preocupa, viu, amado? Mal algum chegará à tua tenda, viu? Ele é Senhor. E se Ele permitir alguma coisa, não se preocupa também, é para a glória dEle. No final você vai glorificar Ele. Espera que até o final você vai glorificar o Senhor. Amém? Lázaro estava morto há 4 dias. Uma das irmãs falou: Senhor, não adianta você ficar mandando abrir essa porta, essa pedra, tirar a pedra do sepulcro, vai cheirar mal. Meu irmão já morreu faz 4 dias. 4 dias, Senhor. Não faça isso, vai causar um transtorno. O Senhor está trazendo um transtorno muito grande para nós. A hora que abrir vai sair um mau cheiro muito grande. Ô mulher, acaso eu não te disse, se você crer, verás a glória de Deus? Então espera, não fica olhando para a circunstância. Tira logo essa pedra. Mandou que tirasse a pedra. Ele gritou: Lázaro, saia. O que aconteceu? O morto saiu ressuscitado. Não saiu o mau cheiro, saiu Lázaro vivo. Então não olhe para a circunstância, não se renda ao que o inimigo te mostra. Confie no Senhor, porque passará o céu, passará a terra, mas as palavras dele não passarão na tua vida. Diga amém? Então, enfim, amados, é esse ponto que eu queria chegar com você. Vá, por favor, em Isaías, só para nós finalizarmos, e coloque-se, não coloque-se, não, porque não, tem que ler alguns versículos, mas não, é a última leitura, é Isaías capítulo 55, para nós finalizarmos. Capítulo 55, versículo 1 diz assim: todos encontraram Isaías? Olha o que ele diz no versículo 1: Ah, todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Aleluia, Jesus. Olha o que está dizendo, amados.
Ele está dizendo assim: se você crê em mim, se você não olhar para as circunstâncias, até nessas crises que aí que você vê, fica tranquilo, sem nenhum recurso eu te dou as condições. Você vai continuar normal a tua vida. Por isso que o cristão não se abale com essas notícias de crise. Não fica assim, ai, meu emprego, não fica assim, amado e amada. Calma. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 ao teu dia, mas você não vai ser atingido. Porque você é filho de Deus, você é selado. Há uma marca de Cristo em você. Jesus pagou um preço muito alto, muito alto. Então fique firme, olha aqui, ó, todos vós, os que têm sede, vinde as águas. Olha, venham para beber água. Aí, ó, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite, olha só, vai ter vinho, vai ter leite na mesa de quem não há nenhum recurso. Versículo 2 diz, no versículo 2: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Diz amém? Glórias a Deus, amados. Lá no versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo a qual a designei. Diga amém, queridos? Deus tem uma promessa na sua vida? Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as promessas dele não vão deixar de passar, mano. Elas vão se cumprir. Coloque-se em pé em nome de Jesus e aplaude o Senhor Jesus, porque com essa palavra final, Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Ele é Deus e nós somos criatura, e confiamos no nosso Deus. Aplauda, aplauda, aplauda. Ele recoloca tudo, Ele te restitui. Se ninguém te roubou, Ele vai te restituir. Se ninguém te afrontou, diga que o maior é o que está em você. Se esconda, se refugie no Senhor. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eis aí teus filhos que acabaram de ouvir a tua palavra, Senhor. Saem daqui renovados e fortalecidos com a tua unção, Senhor. Pois a tua palavra é viva, é verdadeira, Senhor, e há de se cumprir naquele que ouviu de bom grado, Senhor. Eu creio que o Senhor é o único, Senhor, que pode sondar corações e encontrar verdadeiros adoradores que ouviram de bom coração a tua palavra. Pai, muda a história dos teus ouvintes, Senhor. Aqueles que se dispuseram a sair de suas casas, aqueles que deixaram compromisso e vieram aqui porque têm um compromisso com o Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, esses teus filhos. Estende essas bênçãos aos lares deles, a descendência deles, Pai. Eu, como teu ministro e teu profeta, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a tua glória e para a tua honra, Senhor. A profecia tem poder, Senhor. No nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que a palavra do Senhor se cumprirá na vida de cada um que ouviu a tua mensagem essa noite e sai daqui convicto que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus Cristo. E quem estiver na internet e desejar também iniciar uma campanha, que você não tem o privilégio de estar aqui conosco, olha que ousadia, privilégio, mas é um privilégio, nós servimos ao Senhor e temos uma casa de oração. E esses meus irmãos foram privilegiados de serem escolhidos para estarem aqui hoje. E você talvez não entenda o seu privilégio, mas Deus te fez alcançar essa mensagem de hoje. E se você foi tocado pelo Espírito Santo e quiser iniciar uma campanha, o fato de você não estar presente aqui não tem problema. Você pode entrar em contato comigo no e-mail que você vai passar agora aí, que é meu e-mail pessoal. Eu vou estar entrando em contato com você, enviando no anexo uma folha dessa,
para que você possa iniciar uma campanha de 7 semanas de libertação, quer seja para a sua vida ou para a vida de alguém. É só você entrar em contato comigo, no e-mail que você viu passar aí, é o meu e-mail pessoal. Eu terei maior prazer em responder a tua correspondência e enviar para você e te orientar a respeito da campanha. Faça isso, e se você já fez isso e é teu primeiro dia hoje, já com a folha na mão preenchida, eu vou pedir que você, assim como a igreja, se coloque em pé. Coloque-se em pé, igreja, você está na internet também, se coloque em pé. Eu quero falar com Deus, junto com você, a respeito da tua causa, em o nome de Jesus. Você que vai iniciar a campanha essa noite, é necessário que você primeiro apresente a Deus os seus propósitos. Então aproveite o tempo que o pastor falará ao microfone, para você falar com Deus pessoalmente o porquê você inicia a sua campanha. Não tenha receio, que Deus está te ouvindo, porque Jesus abriu esse caminho, abriu esse novo e vivo caminho, para que você pudesse estar na presença do Pai. Então fale com Deus agora, enquanto o pastor fala ao microfone, qual é o motivo que você está iniciando a sua campanha. Eis aí, Senhor, teus filhos, que estão na tua presença, e cada um deles estão expondo em oração, através de súplica, os motivos pelo qual estão iniciando essa campanha. O Senhor é Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor sabe tudo que eles estão nesse momento registrando no mundo espiritual. Para a tua glória, Senhor, eles entregam nas tuas mãos esta causa, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que o Senhor pode mudar a história, mudar o curso dessa história, Senhor, e transformar em bênção, Senhor, libertando, curando, restaurando e principalmente salvando, Senhor. Que seja feita a tua vontade, segundo a tua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deu tempo de você falar com Deus? Deu tempo de você na internet também? Então agora vamos fazer juntos uma oração coletiva para a vergonha das trevas e para a glória de Deus. Digam todos juntos ao mesmo tempo: Senhor Deus, eu acabei de expor em oração os motivos da minha campanha. Agora publicamente, junto com outros, estamos em oração para declarar que confiamos em Ti e que só o Senhor é Deus. Nas Tuas mãos entregamos estas causas e das Tuas mãos receberemos as vitórias, porque o Senhor é Deus e nós confiamos em o nome de Jesus na vitória, em o nome de Jesus. Receba, Senhor, a nossa palavra de confissão de fé e toma posse da minha bênção em nome de Jesus. Diga amém? Então eu concordo com a sua oração e declaro por terra toda ação maligna sobre a tua vida ou a vida de quem você está nessa campanha. E você, em nome de Jesus, como profecia, dará testemunho da tua causa, testemunho de vitória, porque o Senhor é que pegou essa causa nas mãos, e agindo Deus, quem impedirá? E se Ele é por nós, quem será contra nós? Diga amém? Então receba a tua vitória em o nome de Jesus. Não se esqueça de dar testemunho da tua vitória depois, tá bem? Pode se assentar e preencher em casa, e 7 semanas você vem preenchendo, acompanhando os dias na tua agendinha embaixo. Seja bem zeloso também com as coisas de Deus, bem na decência e na ordem. Não preencha tudo agora. Não fique, tem pessoas que o Senhor me revela aqui que marca já as semanas que hão de vir. Não. Você vindo para a igreja, você marca a data que você está vindo, para você não se perder. E vai respondendo a perguntinha que está aí na sua agendinha lá embaixo, de acordo com a sua vinda, que assim você não se perde. Amém? No nome de Jesus, tá? É uma instrução de Deus, e Deus quer as coisas perfeitas e decentes, como Ele criou perfeito todas as coisas. Amém? Então, no nome de Jesus, os que estão agora no segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto e até o último dia, coloque-se em pé. E você que está na internet também, nesse mesmo curso, do segundo ao sétimo dia, coloque-se em pé. Nós vamos fazer uma oração coletiva, confirmando aquela oração do primeiro dia, em o nome de Jesus. Amém? Todos estão em pé? Os que estão no meio da campanha? Então agora vamos fazer essa oração coletiva, entrando todos juntos na presença de Deus, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, cumprindo o propósito da campanha de libertação, e publicamente declarando que estou com a mesma fé desde o primeiro dia, porque o Senhor é que me deu ela, e o que eu declarei lá, naquele dia, como vitorioso desta campanha, assim se cumprirá, porque eu sei a quem entreguei, e confio em Ti, Senhor, e tomo posse da minha vitória, e darei testemunho da Tua graça sobre esta causa, em o nome de Jesus. Caiam por terra todos os inimigos de Deus sobre esta causa, em nome de Jesus. Diga amém?
eu tomo posse da minha vitória e creio em nome de Jesus que você também toma posse agora, e eu verei testemunhos sobre esta causa, e o nome de Jesus sendo glorificado através desses testemunhos. Receba a vitória e realmente que caiam por terra todos que se levantaram contra você ou contra a causa que você acabou de apresentar a Deus, em nome de Jesus.